Você sabe disso. Pássaros da mesma plumagem se juntam. E hoje, o mundo e a igreja são tão parecidos. Vocês falam igual, bebem igual, fumam igual, xingam igual, se vestem igual, agem igual. E eles não se conseguem distinguir um do outro. E, contudo, você deve estar selado pelo Espírito Santo. Isso é muito forte, irmão, mas eu lhe digo, isso lhe dará vida. Houve um homem, certa vez, que foi até um grupo de pregadores onde tinham um seminário chamado Escola de Profetas. E um deles disse, põe a panela grande ao lume agora, vamos jantar. Disse, Elias, chegou, um homem que de fato tem uma porção dobrada. Então um dos homens saiu para colher algumas ervilhas e pegou um punhado de cabaças bravas, verdes, e as colocou na panela e começou a cozinhá-las. Ora, eles começaram a comer, disseram, a morte na panela. É também mais ou menos o que alguns desses seminários puderam preparar. Isso mesmo. Disse, a morte na panela. Elias disse, esperem um momento, cuidaremos disso. Ele foi e pegou um punhado de farinha e jogou lá dentro. O que mudou isso? Farinha, a oferta de farinha. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, moída com a mesma granulação para a oferta de farinha, e isso fez a diferença. Não pode suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser pregadores ou apóstolos, e eles o não são, e os achaste sendo mentirosos. Foi o que ele disse, não fui eu que disse. Só estou citando-o. Mas sabe o que Deus requer? Deus requer o batismo do Espírito Santo ou você está perdido. E um homem aqui com uns DDDs e LDs e PHDs e bacharelado e tudo mais por trás disso, e às vezes não sabe mais sobre Deus do que nada. É verdade. Irmão, isso não significa nada. Mas o mundo inteiro diz, bem, nosso ministro é doutor em divindade. Oh, misericórdia! Isso não tem mais a ver com Deus do que tomar um gole d'água, nem sequer isso. Isso mesmo. Deus não se importa com quantos PHDs ou DDs. E vocês sabem o que a Bíblia chama... Agora, isso não é piada, pois não creio em contar piadas. Mas a Bíblia chama DD de cão morto. É exatamente o que a Bíblia disse que era. Cão morto. Muito bem, disse. Eles não sabem latir. Então, muito bem. E sofreste e tens paciência e... por amor do meu nome. Oh, quero destacar isso para que o entendam dentro de algumas noites, querendo Deus. Trabalhaste e não te cansaste. Vocês ficaram com ele. Muito bem. Notem, tenho, porém, algumas coisas contra ti. Agora, é aqui onde tenho de parar, agora, por um tempinho, até eu trazer isto aqui para podermos pegá-lo amanhã à noite. Tenho algumas coisas contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Qual é o problema do tabernáculo? Um homem deve conseguir dizer, quando se encontra com alguém, das suas experiências cristãs, qual lhe foi mais especial? Você deve conseguir dizer, agora mesmo. Bem, minha melhor experiência foi lá quando recebi o batismo do Espírito Santo, quando veio. Então, diga, oh, irmão, você caiu da graça. Isso mesmo, olhe, deixaste o teu primeiro amor, mostrando que tinham algo no princípio e o deixaram. Não aquele que começar, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não todo aquele que diz, Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Oh, permitam-me deixar isso penetrar por um instante. Falei rápido esta noite, de qualquer modo, então deixemos isso penetrar por um instante. Vejam, aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar. Se alguém disser, creio que esse homem é um velho hipócrita. Bem, se você pensa isso de mim, sairei da igreja. Não terei mais nada a ver com isso. Muito bem, aí está vendo? Mostra do que você é feito. Irmão, se no começo era trigo, será trigo no fim. Você nunca ficou tempo suficiente aqui. Você nunca corrige o assunto. Isso mesmo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volte e lembre-se de quando tinha a experiência de não falar de ninguém.
Se algo dava errado na igreja, você não se sentava lá nos degraus do seu vizinho e falava da igreja, nem falava de mais ninguém, indo embora e unindo-se a outra igreja. Não, você ficava ali mesmo, pacientemente, e orava, e Deus ajudava, veja. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Você sabe o que significa arrepender-se, não sabe? E pratica tuas primeiras obras. Volte e retome sua primeira experiência. Faça o que fazia no princípio. Suba ao altar e acerte as contas com Deus. Em outras palavras. Isso mesmo. Pratica tuas primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei. E eu tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se não fizer isso, você terá uma igreja dividida e despedaçada, a menos que se arrependa. Mas isto... agora lá vai. Segurem firme, ouçam bem. Mantenham seu colete eclesiástico agora e fechem seu guarda-chuva. Ouçam. Tens, porém, isto, que odeias as obras do Nicolaíta, as quais eu também odeio. Vocês odeiam as obras de um Nicolaíta. Agora notem, o que eram obras em Éfeso na era seguinte da igreja foi uma doutrina. Vamos abordar isso amanhã à noite. O Nicolaíta. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Agora o versículo seguinte começa com a igreja de Esmirna. Agora, Nicolaíta é onde vamos começar amanhã à noite, tirado de Apocalipse 13. O sacerdócio Nicolaíta, como começou ali mesmo em Éfeso. E foi ali que aquela era da igreja falhou, nos 300 anos da sua existência. Antes de deixar de existir, os nicolaítas começaram a estabelecer uma doutrina, um sacerdócio de irmãos. E então, primeiro veio de Nicolau, que foi um dos apóstolos, e ele, em Atos, capítulo 6, creio, e versículo 5, onde ele foi e escolheu os diáconos. E selecionaram este, que era Nicolau, lá, e começou dali. E chamaram de Nicolaíta, e começaram a organizar um sacerdócio. E a partir dali, se tornou obras o que eles estavam fazendo, dizendo estas coisas sobre confissões e tal. E então se tornou uma doutrina aqui, e foi para a Babilônia. E acabou aqui no último tempo, com todo o cristianismo envolvido nisso, um pequeno remanescente a ser salvo disso. Notem e vejam o que é, amanhã à noite, se Deus quiser.